estou passando as instruções da nossa prova, ela já está lá no AVA. Essa instrução aqui, só a data que está incorreto, peraí, deixa eu só tirar, tá errado o arquivo que eu peguei aqui, peraí, gente. Ai, cadê? Só com a data que tá errado aqui. Vocês têm que me retornar o prazo, né? O prazo para 48 horas começa a contar agora. E vocês têm que me retornar até o dia 22, às 19 horas. No AVA, gente, é possível vocês responderem. Ele tem um campo para resposta. Nas questões abertas, nas questões fechadas, vocês podem marcar a opção. Então, é totalmente possível fazer tudo pelo AVA, tá? Quem tiver alguma dificuldade, não estiver conseguindo fazer pelo AVA, enfim, qualquer coisa assim, aí pode me mandar por e-mail, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês as instruções e vou ler as questões, ok? Para facilitar um pouquinho. Então, vamos lá. A avaliação é individual e possui 6 questões. Gente, eu faço questão de falar isso aqui, porque, assim, resposta idêntica do colega é plágio, tá? Não vou aceitar. Então, fiquem bem atentos com isso. Eu sei que vocês vão ter 48 horas aí, não sei como que cada um vai utilizar esse prazo, mas assim, peço atenção para vocês, a prova é individual, tá? Instrução número 2, a interpretação dos enunciados faz parte da aferição dos conhecimentos e da avaliação, não cabendo, assim, esclarecimentos adicionais durante a realização da prova. Então, eu vou passar os esclarecimentos todos, vou ler as questões com vocês e a gente se fala no fim do prazo, tá? Então, vocês vão ter 48 horas, como eu disse, para realizar a prova, que vai se encerrar, então, no dia 22, quarta-feira, às 19 horas. As respostas, então, podem ser enviadas pelo AVA, vocês podem fazer a prova pelo AVA ou por e-mail. O e-mail está aí. Não vou considerar a prova recebida pelo WhatsApp, ok, gente? Quem tiver alguma dificuldade específica com e-mail, me fale, ok? Como eu já disse, cuidado com respostas idênticas às dos colegas, a prova é individual, né? A instrução 6, dê respostas completas e justificadas e não esqueçam de enviar as respostas das questões fechadas, tá? Isso serve principalmente para quem for fazer por Word, enfim, quem for fazer um arquivo com a resposta das provas, não esqueçam das questões fechadas, tá? Do gabarito das questões fechadas. E a questão 7, né, a instrução 7, a avaliação vai considerar a fundamentação nas questões discursivas, gente. Nós temos 3 questões abertas, 3 questões fechadas. Então, assim, eu faço uma pergunta, a pessoa só me responde sim, não, mas não justifica, não vai ser considerado, tá? Então, resposta sem fundamentação não é a resposta correta, para fim de obter os pontos, ok? Então, alguma dúvida nas instruções aqui da prova, pessoal? Então, dito isso, eu vou passar aqui para a gente ver as questões. Ô, Luciana, Oi. eu vi você falando aí que eu cheguei um pouco agora, igual a prova do Alisson, eu resolvi ela toda, enviei ela no AVA mesmo, pode ser daquele jeito? Sim, o ideal é que você faça assim. Eu estou dando a opção do e-mail para quem não tem, não está conseguindo acessar o AVA, enfim, para quem tiver algum problema. E eu encaminhei a prova em PDF no grupo de vocês para essas pessoas que estão tendo dificuldade no AVA. Mas o ideal é que você responda pelo próprio AVA mesmo. Ah, entendi. Luciana, Oi. a questão de gabarito, lá no AVA não tem gabarito. Eu não entendi Não. essa questão do gabarito. Não, você vai nas questões fechadas, você vai marcar a opção. Ah, não, ok, beleza. Tô falando para quem, eu falei a questão do gabarito, é para quem for fazer a prova em Word, gente, ou enfim, né, no papel escrito, para não esquecer de me mandar as respostas das questões fechadas, tipo, questão 4, a resposta é a letra tal, entendeu? Ok, obrigada. Mas para quem for fazer no AVA, é só marcar mesmo a questão, como vocês já fizeram, então, a do Alisson, né? Então, pessoal, eu vou ler as questões aqui, tá? E aí depois a gente vai encerrar a reunião, para que eu possa publicar aqui as instruções da prova no YouTube, para quem não conseguiu entrar, poder acessar, tá bom? Então, eu vou ler as questões aqui. Ana Maria e Carlos Alberto, casados desde 2003, são pais de Luiz Guilherme, maior de idade e capaz.
Em janeiro de 2020, Luiz Guilherme saiu para ir ao banco MMG, onde fazia estágio, e não retornou no horário que deveria. O último registro que se tem do rapaz com vida foi feito por câmeras de segurança do prédio do banco onde ele trabalhava, saindo no horário que normalmente deixava o estágio. Foram feitas diversas campanhas para a localização de Luiz Guilherme, todas sem êxito. Agora a questão. Levando em consideração exclusivamente as informações do texto e seus conhecimentos jurídicos sobre o assunto, responda fundamentadamente. Seria possível a família de Luiz Guilherme obter a imediata declaração de sua morte presumida? Em caso positivo, fundamente. Em caso negativo, fundamente e diga qual a alternativa que caberia à família. Tá? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Questão 2. Mariana, embora há muitos anos se apresente socialmente com esse nome com aparência feminina, foi registrada no nascimento sob o nome de Mário Luiz, do gênero masculino. Ela ajuizou uma ação alegando que, embora nascida com características biológicas e cromossômicas masculinas, desde adolescente compreendeu-se transexual. E, ao constatar a incompatibilidade com sua morfologia corporal, passou a adotar a identidade feminina, vestindo-se e apresentando socialmente como mulher. Afirma que nunca se submeteu à cirurgia de mudança de gênero por receio dos riscos da cirurgia e por entender que isso não impede ser mulher. Na ação, formula pedidos para que seja alterado não somente o seu registro de nome, mas também o registro de gênero, cujo conteúdo afirma lhe causar profundo constrangimento, pedindo que passe a constar o prenome Mariana no lugar de Mário Luiz e o gênero feminino no lugar de masculino. Ai, eu não estou conseguindo... Deixa eu só abrir aqui, porque está aparecendo um negócio aqui em cima da questão, eu não consigo ler. Vamos lá. Analisando a pretensão de Mariana e o que foi estudado, responda se os pedidos devem ser acolhidos. Então, a gente falou, na nossa aula, eu falei, inclusive, coloquei uma regulamentação, né, CNJ e tudo, então, assim, isso foi falado, né, sobre a questão dos transexuais, então, acho que vocês não vão ter grandes dificuldades aí, não. Questão 3. A pessoa natural para o direito é o ser humano enquanto sujeito destinatário de direitos e obrigações. A respeito do início da personalidade, assim prescreve o artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, segundo a dicção legal, a personalidade é adquirida do nascimento com vida. Tá errado aí, tá? No instante em que principia o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, clinicamente aferível pelo exame de dosimetria hidrostática de Galeno, o recém-nascido adquire personalidade jurídica, tornando-se sujeito de direito, mesmo que venha a falecer minutos depois. A respeito da aquisição da personalidade, foram desenvolvidas 3 teorias: natalista, personalidade condicional e a teoria concepcionista. Então, levando em consideração as informações apresentadas, eu quero que vocês me expliquem as principais características das teorias, identificando, né, qual a teoria que, na sua opinião, é adotada no direito brasileiro. E aí, gente, quando eu estou pedindo opinião, eu vou aceitar a resposta que você, né, dentro do seu entendimento aí, qual que você acha que é adotada, desde que você justifique, tá? Vocês vão tem muita doutrina para pesquisar sobre isso. Eu falei para vocês, né, para vocês lerem que cada doutrinador explica as teorias de uma forma, então, assim, vai ser uma boa pesquisa aí para quem ainda não tinha feito. Para quem já tinha feito, vai ser mais fácil ainda. E aí, essas 3 são as questões abertas, tá? E essa aqui, a questão 4, é a primeira questão fechada. Então, com fundamento na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, avalie as afirmações a seguir. Aqui, gente, está desconfigurado, tá? Não está aparecendo o 1 e o 2 aqui, só porque eu passei para um PowerPoint, porque eu não conseguiria compartilhar com vocês o arquivo de PDF. Mas, então, o número 1 aqui é: quando a lei brasileira é admitida no exterior, a sua obrigatoriedade inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada. Aí vocês vão analisar se está certo ou se está errado. A 2, segundo dispõe o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei, salvo disposição em contrário, começa a vigorar em todo o país 45 dias depois
de oficialmente promulgado. A 3. Se, antes de entrar em vigor, ocorrer nova publicação do seu texto destinada à correção de erros materiais ou falhas de ortografia, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr novamente. E a 4. Se a lei já entrou em vigor, as correções do seu texto não são consideradas lei nova, tornando-se obrigatórias imediatamente, independentemente do decurso da vacatio legis. Então, aqui, vocês lembram, né? A gente teve uma aula específica sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vocês vão consultar a lei. Acredito que vocês não tenham muita dificuldade. Se atentem, né? Para a leitura correta das questões aqui, para não ter nenhuma dificuldade. Questão 5 vai ser VOF. As duas próximas questões são verdadeiro e falso, para depois vocês marcarem a ordem correta ali. Então, a primeira, embora vigore em nosso ordenamento jurídico atual o princípio da imutabilidade do nome, este pode ser superado em certos casos, mesmo que não previstos expressamente na legislação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da identidade e da felicidade, adotando-se a técnica de ponderação de interesses. 2. O domicílio da pessoa natural pode ser voluntário, quando escolhido por ela, não podendo coexistir com o necessário, uma vez que é determinado por lei em razão da condição ou da situação da pessoa. 3. Sendo transitória a causa da impossibilidade de expressão da vontade, não se pode considerar uma pessoa como relativamente incapaz. 4. João Pedro, sentindo-se perto da morte por meio de testamento, dispõe gratuitamente do próprio corpo em prol da Universidade Federal de Minas Gerais para estudos em curso médico. Excepciona, porém, o coração em relação ao qual pleiteia seja enterrado no túmulo de sua família. Este ato é válido, pois a disposição gratuita do próprio corpo é possível para fins científicos e pode ocorrer de forma parcial. A última, Paulo, é um adolescente com trissomia do cromossomo 21, anomalia genética também conhecida como síndrome de Down. Em razão de sua condição, Paulo apresenta atraso em seu desenvolvimento mental e intelectual. Ao completar 18 anos de idade e atingir a maioridade civil, Paulo será considerado relativamente incapaz. Então, aí vocês vão julgar se cada afirmativa acima é verdadeira ou falsa e vão marcar a sequência correta aí. Tá? E a questão... tá como 5 aqui, mas é 6, tá, gente? A questão 6 também é a seguinte... Também é verdadeira ou falsa. A primeira é: Lucas leva um estilo de vida livre e não gosta de se prender a bens materiais. Não tem residência fixa e anda pelo estado vivendo de trabalhos temporários em cada cidade pela qual passa. Em João Molevade, realizou um contrato de empréstimo com Rafael, que não foi pago. Agora, Rafael pretende acioná-lo judicialmente. Descobriu que depois de sair de João Molevade, ele esteve em Uberlândia, onde trabalhou em uma obra por uns dias. Constatou também que ele tem uma namorada em Itabira, a qual visita periodicamente. Por fim, soube que seus pais residem em Belo Horizonte, onde ele costuma passar as festas. Para efeitos legais, o domicílio de Lucas será em Belo Horizonte. Então, vamos dizer se isso é verdadeiro ou falso. Tá? A segunda, os direitos da personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis, salvo exceção prevista em lei, podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Verdadeiro ou falso? O rol de direitos da personalidade previsto em lei é taxativo, uma vez que os direitos da personalidade são limitados. Verdadeiro ou falso? Carla, 25 anos. E Jorge, aqui não está constando a idade, tá, gente? Eu vou consertar na prova que eu enviei pelo PDF para vocês, mas Jorge é mais velho do que ela, tá? Jorge, 60 anos, vamos supor. Casados sob o regime da comunhão universal de bens, estavam a caminho de uma festa no litoral do Espírito Santo quando tiveram o carro atingido por um caminhão em alta velocidade. Quando a equipe de socorro chegou ao local, ambos os cônjuges estavam sem vida. Conforme o laudo pericial realizado, não foi possível determinar se Carla morreu antes de Jorge. Diante da impossibilidade pericial de determinar qual dos cônjuges morreu primeiro, aplica-se o regime jurídico da comoriência, pelo que se presume, em razão da idade, que a morte de Jorge tenha ocorrido primeiro. E aí vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? A prova é essa. Pessoal, não tem mistério. Atenção, tá? Só o que demanda de vocês aí realmente é atenção nas questões. E é isso. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida específica aí sobre isso. Depois disso, eu não vou mais tirar dúvidas, tá, gente? Porque, como eu disse, a interpretação
da prova faz parte da prova, né? A interpretação das questões. Então, alguma dúvida aí agora para a gente resolver? Gente, alguém? Não, não, não? Não, do que está descrito aqui na prova, não. Bom, então, assim, fiquem tranquilos, tá, gente? Vocês têm consulta, eu mandei o livro para vocês, vocês têm total condições de fazer essa prova, total. E é isso, boa prova, fiquem tranquilos, cuidado com consulta ao Google, tá, gente? Google não substitui livro, muito cuidado com as fontes que vocês vão pesquisar, tá? Nós vamos finalizar então essa reunião para que a gente possa, para que eu possa gravar ela e liberar a gravação no YouTube, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos enunciados, vocês podem recorrer aí à gravação das orientações do YouTube, ok? Ok. Então, gente, boa prova, boa noite para todo mundo, bom feriado amanhã e a gente se fala. Na quarta-feira, até às 19 horas, me devolvam a prova, tá bom? Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou esperar todo mundo sair, tá? Para que eu possa finalizar a reunião e salvar lá no YouTube. Boa noite, gente. Boa Bom final noite. de semana, bom feriado amanhã, se Deus quiser.